Gente, boa noite, gente. Já faz tempo que eu não apareci. O motivo é... E aí, pessoal, primeiramente eu queria desejar um feliz ano novo para todos vocês, já que hoje é o último dia do ano e amanhã de manhã começa o tão esperado 2026. E tanto esse ano quanto os anos anteriores foram bem difíceis, estando repleto de altos, baixos e mais baixos ainda. E eu realmente espero que nesse novo ano todos nós possamos nos reerguer e sair de toda essa crise causada. E bem, os combatentes de hoje são o Glenn do clipe musical feito pelo Suburban contra os Zucchini Brothers do canal Crossbow. E o motivo de eu ter escolhido esses dois personagens é porque ambos são frutos do Vale da Estranheza, além de também compartilharem várias semelhanças, como as roupas, os poderes, a aparência em comum, além do fato de também não ser dito nada sobre eles, como a origem, as motivações ou sequer os nomes. Mas de qualquer forma eu espero que todos vocês gostem. Vamos para os versos. Não se sabe ao certo o que ele é, a única coisa que se sabe é que ele é uma testemunha de Jeová que tortura pessoas psicologicamente até que elas finalmente aceitem ouvir a palavra do Senhor. Em força ele consegue atravessar paredes e pisos de concreto de forma casual e conseguiu mandar uma porta de madeira para longe como se não fosse nada. Em velocidade ele conseguiu se esquivar de um tiro de escopeta a uma curta distância, alcançou uma família que corria desesperada e conseguiu voar até a altura das nuvens em apenas alguns segundos. Em resistência ele resistiu que um homem o golpeie usando um bastão de beisebol, e resistiu que um garotinho arremessasse um caderno no seu rosto, e resistiu a atravessar um piso e uma parede de concreto sem sofrer nenhum tipo de dano. Em inteligência ele consegue convencer as pessoas a ouvirem a palavra do Senhor através do terror psicológico, além de também conseguir usar todas as suas habilidades e poderes com perfeição. Em armas ele não tem nenhuma, já em habilidades, além das capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, ele também pode voar, se teleportar, controlar objetos e manipular a mente de outras pessoas à distância. Não se sabe ao certo sobre quem eles são e quais são as suas motivações. A única coisa que se sabe é que eles são uma dupla de alienígenas que sequestram e matam pessoas. Em força eles conseguem dominar e arrastar pessoas em várias ocasiões, ignorando completamente o peso das mesmas. Ergueu uma mulher com apenas um braço e esmagou sua cabeça facilmente, quebrou o pescoço de uma garota enquanto ela dançava, rasgou a traqueia de um homem usando uma faca, conseguem empalar pessoas em várias ocasiões usando seus braços, puxaram um faxineiro e o atravessaram usando um cabo de madeira, dominou um homem com apenas um braço e o afogou em uma piscina, derrubaram um boxeador no chão e esmagaram seu crânio com o pé, dominou um homem e o arremessou fazendo ser empalado pelo seu irmão, dominaram um segurança e o atravessaram usando uma faca, quebrou o braço de um homem como se não fosse nada, conseguem quebrar pescoços ao ponto das cabeças das suas vítimas ficarem completamente viradas para trás, chutou um homem o fazendo derrubar um corrimão de metal para depois atravessar e arrancar o seu coração, atravessou o teto de um carro com a mão, esmagou a cabeça de uma mulher usando uma bandeja, conseguiram matar um grupo bem grande de pessoas, as esfaqueando ou rompendo suas gargantas, quebrou a mão de um homem com um simples movimento, cravou o cabo de um garfo em uma coluna de madeira para depois chutar um homem fazendo a sua cabeça ser atravessada pelas pontas, e conseguiram atravessar a cabeça de um homem usando uma faca amarrada na ponta de uma gravata. Em velocidade eles conseguem se mover a velocidades imperceptíveis para o olho humano, quebrou o pescoço de um homem sem que ele reagisse, quebrou a mão de outro homem antes que ele alcançasse uma faca, conseguiram bloquear os golpes de um segurança e o dominaram facilmente, agarrou seu irmão antes que ele caísse de um carro em movimento, mataram todas as pessoas de uma festa sem que nenhuma delas pudesse se defender ou sequer reagir, burlaram a reação de um homem que era capaz de se esquivar de atropelamentos, se esquivou e bloqueou alguns golpes de garfo, agarrou um prato antes que ele caísse no chão, agarrou uma garrafa que foi jogada contra eles, bloqueou o soco de um boxeador, arrastou um garoto sem que o seu amigo percebesse, reagiu ao ataque de um homem o desarmando e golpeando com a sua própria arma, e eles também conseguem acompanhar carros em alta velocidade. Em resistência, eles resistem a levar vários golpes, sejam de pessoas normais ou pessoas treinadas como boxeadores e seguranças, além de resistirem a aplicarem suas próprias forças em várias ocasiões sem romper os seus ossos no processo, e possivelmente resistirão a serem atropelados. Em inteligência, eles conseguem lutar de forma sincronizada, são ótimos fazendo estratégias e terror psicológico, possuem uma pontaria
impecável, sabem usar os objetos do ambiente ao seu favor, são verdadeiros mestres na furtividade e ataque surpresa, e também conseguem usar todas as suas habilidades perfeitamente. Em armas, cada um dos irmãos possui facas, além de que eles também podem usar suas gravatas como uma espécie de corda ou chicote, e eles também possuem uma enorme espaçonave com a qual são capazes de abduzir pessoas, além de também poderem desarmar e usar as próprias armas dos seus oponentes contra eles, e eles também não se incomodam em sujar as mãos. Em habilidades, eles possuem capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, além de também possuírem teleporte, manipulação de eletrônicos, percepção extrasensorial, sentidos aprimorados e uma possível possessão junto de outra possível manipulação de pesadelos. Em uma noite festiva, um casal estaria comemorando o ano novo, até que eles ouviriam alguém batendo na porta, e a garota iria até lá para ver quem era, e ao abrir a porta ela acabaria se deparando com Glenn, e de início ela acharia bem estranha a aparência daquele homem, mas ao perguntar se ela teria um momento para ouvir a palavra do Senhor, a garota não hesitaria em fechar a porta na cara dele, mas ao voltar para a cozinha onde estava o seu namorado, ela acabaria se deparando com um dos canibriadas que a encarava enquanto quebrava o pescoço do seu namorado. Mas antes que ela pudesse gritar assustado, o Glenn arrebentaria a porta, e ao vê-la a garota pediria ajuda, mas o brother rapidamente a nocautearia com um chute antes de voltar sua atenção para o Glenn, que ainda seguiria parado apenas o observando, o que seria aproveitado pelo brother, que iria para cima dele e começaria a atingi-lo com vários golpes, mas os seus golpes não surtiriam efeito e o Glenn simplesmente o mandaria para longe com a sua telecinese. Só que nesse momento o Glenn seria esfaqueado nas costas pelo segundo irmão, e revidaria também o mandando para longe com a sua telecinese, mas os dois irmãos rapidamente se levantariam e começariam a atacá-lo de forma sincronizada, e já irritado, Glenn se teleportaria para o outro lado do cômodo e voaria com tudo na direção dos irmãos, e os dois seriam mandados para longe com um forte impacto, e achando que eles estavam mortos, o Glenn decidiria ir embora, mas antes que saísse voando, ele seria atacado por um dos irmãos, mas apesar de ter conseguido bloquear o golpe, o outro irmão o agarraria com a gravata, e enquanto tentava se soltar, o outro irmão continuaria o esfaqueando com a faca, e querendo que isso parasse, o Glenn manipularia a mente de um deles e faria os dois irmãos lutarem, e enquanto os dois irmãos lutavam, o Glenn acabaria sendo atacado pela garota que havia sido possuída por eles, e para tirar ela de cima, o Glenn a mandaria para longe com a sua telecinese, só que essa distração faria com que o irmão que estava sendo controlado se libertasse do controle mental, e os dois começariam a atacá-la à distância com as facas na ponta das gravatas, mas quando o Glenn estava prestes a atingir os dois irmãos com uma investida ainda mais forte, os dois começariam a apontar para cima, mas ao olhar para onde os dois irmãos estavam apontando, ele acabaria se deparando com uma enorme nave espacial que rapidamente o abduziria, e depois da nave levar o Glenn para sabe-se lá onde, a garota se uniria aos irmãos, mas ao olharem para o lado, então, pessoal, foi esse o Versus, e apesar do Glenn possuir uma vantagem notória em todos os atributos físicos ao conseguir atravessar superfícies de concreto de forma casual e sem se ferir, além de também conseguir voar até a altura das nuvens em segundos, os brothers são superiores em inteligência e armas por serem bem mais estratégicos e melhores em combate, e por cada um dos irmãos possuírem facas e suas gravatas que podem ser usadas como chicote, enquanto nas habilidades é um quase empate com os irmãos sendo um pouco superiores, já que mesmo o Glenn podendo voar, se teleportar e manipular tanto pessoas quanto objetos, os dois irmãos poderiam burlar tudo isso com a percepção extrasensorial, a possessão e o teleporte deles. Mas o principal triunfo dos irmãos nesse combate seria a nave espacial, com a qual eles poderiam abduzir o Glenn, possivelmente o levando para o seu planeta, onde ele se tornaria fonte de estudos. E com isso, os Vulcani Brothers teriam incríveis 70% de chance de vencer a luta. Mas antes de encerrarmos, eu queria fazer um agradecimento especial para as pessoas que eu acompanho, sendo a primeira delas o João Victor da Silva, por trazer ótimos versos e ótimas animações, e a segunda é o RPG Batalhas Oficial, por trazer ótimos versos e ser um ótimo inscrito, além de também querer agradecer a todos os canais de Power Scaling que eu assisto, tanto os brasileiros quanto os espanhóis, e o meu maior agradecimento vai para o finado Dr. Genos, que infelizmente foi levado pela cruel pandemia de 2020, mas que mesmo assim foi a minha principal fonte de inspiração e eu agradeço muito. E eu espero que todos vocês tenham gostado e que tenham um feliz e próspero ano novo.